não é fácil não, né? Coitado de quem vai pregar depois do almoço, né? Mas o Senhor age com poder da mesma forma. E eu tenho certeza que já tem muitos com o coração aberto. E eu falo para você, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao momento da graça. Seja bem-vindo a essa tarde que já se inicia diante daquilo que o Senhor preparou para mim e para você nesta noite. Você que está nos escutando na rádio, meu irmão tem uma palavra profética sobre a sua vida nesta tarde. Você pode ficar aí nos escutando de longe, que o Senhor vai te atingir com a tua palavra. Que Ele disse mesmo que a tua palavra não voltará vazia sem produzir os frutos. Ela não volta. E nós, irmão, que viemos aqui, hoje colocado como o resto que sobrou. Talvez poderia sim a casa estar cheia, mas não. Deus trabalha do jeito dele. E eu já queria convidar você a olhar para o seu irmão e falar assim: irmão, você é o resto. Não veio aquele povão porque não tinha gente pior para o Senhor pegar. É você mesmo que Ele queria. Nós somos aquilo que sobrou no fundo da taxa. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo para essa tarde de avivamento. Irmãos, quem me conhece aqui, levanta a mão. Que isso? Só esse tiquinho de gente? Vocês não me conhecem? O resto que não levantou a mão? Que isso, gente? Eu já preguei em mais de 3 grupos de oração em Lagoa Santa. E vocês não me conhecem? Vai ver que não conhece Lagoa Santa também. É brincadeira, gente. Só para dispersar um pouquinho depois do almoço. Mas meu nome é Frederico. Fico mais à vontade mesmo vocês me chamarem de Fred. Sou fundador de uma comunidade que está se iniciando agora. Começando mesmo, bem devagarzinho. Dando passos pequenos, mas graças a Deus firme. A comunidade chama Comunidade Missionária Filhos de São Pio. Lá em Lagoa Santa. Já tem uns dias, né? Que a gente está começando. A gente está começando o trabalho. Nem pregador eu sou simplesmente um enviado por Deus. Porque na minha condição humana não teria como eu pregar a palavra do Senhor. Mas onde Deus envia, diante da humildade, diante da simplicidade daquilo que eu posso fazer, eu vou e anuncio. Nosso tema, que o Senhor já desperta em nosso coração, construir e reconstruir a casa de Israel através de uma experiência mística com a cruz. Então, onde o Senhor nos envia, independente de onde que seja, para levar a tua palavra, ou para entrar dentro da casa de alguma pessoa, é com essa ideia que nós vamos para construir ou reconstruir aquilo que talvez um dia foi destruído. Então eu venho aqui hoje com alguns missionários também, com algumas pessoas que já fazem parte desse início de comunidade, já trazendo assim essa alegria no nosso coração, que nós andamos aí mais ou menos uns 700 quilômetros, acreditando naquilo que Deus faz, e ninguém impedirá. Amém? Amém. E eu sou convidado hoje. E também, gente, se esquecer, né? Antes de eu ser convidado, se esquecer, falar que eu sou casado há 8 anos, depois a casa cai, né? Sou casado com a Nayara, essa moça que está aqui. Nós temos 3 filhos, né? Rafael, Davi e Emanuel. E graças a Deus, cada dia o Senhor tem nos abençoado mais e mais e tem reconstruído também a nossa casa. E o Senhor nos convida hoje a falar um pouquinho do profeta Sofonias. Um homem, um profeta que eu também quase não preocupava, né? Como um dos menores profetas, mas também tem um significado grande. A gente preocupa com aqueles grandes, naqueles que têm um livro grande. Mas eles também fazem parte, né? Um pedacinho de cada um forma a casa do Senhor. Então nós vamos passar um pouquinho diante de tudo aquilo que faltar ou que talvez faltou falar um pouquinho do profeta. Me perdoe, mas não tenho tanto estudo para isso, mas eu vou tentar sim trazer a mensagem que o Senhor tem para nós. Então vamos lá no profeta Sofonias, capítulo 2, para a gente dar início. Trago assim já como tema dessa pregação, né? Nosso tema central, agir Deus quem impedirá. E como essa pregação, o resto de Israel, aquilo que sobrou, que às vezes a gente acha que não faz sentido, não faz mais nada, e é onde que Deus chega e faz morada e faz um estrago. Sofonias capítulo 2,
Vamos começar aqui, versículo 1 a 3. Amém? Curvai-vos, gente, sem pudor, antes que nasça a sentença e o dia passe como a palha, antes que caia sobre vós o ardor da ira do Senhor, antes que caia sobre vós o dia da indignação do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos humildes da terra, que observais a lei. Buscai a justiça e a humildade, talvez assim estareis ao abrigo no dia da cólera do Senhor. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, aqui a gente já começa assim. Eu já peguei um trecho no capítulo 2 de Sinfonias, assim, já bem pesado, né? O Senhor já nos chamando a atenção, já chamando a conversão mesmo. Sinfonias são somente 3 capítulos, mas ele já vai com os oráculos, com as profecias, já alertando mesmo o povo diante daquilo que está prestes a acontecer. Porque a cidade de Judá, aquele povo que já estava se perdendo na idolatria, em tantas coisas, que já estava se exagerando com ofensa ao coração de Deus, e Deus já estava cansado daquele povo, cansado diante daquilo que o povo fazia, e o Senhor já não estava tendo até mais nem esperança que aquele povo ia acordar, ia sair de tantas coisas que eles faziam de errado para ofender o coração de Deus. E ali levanta um profeta no meio daquele povo, que se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente vai perceber que um trecho aqui ficou sem ter profeta, sem ter uma pessoa para poder anunciar, que é lá no reinado de Manassés, não existiu um profeta ali que estava do lado dele. E olha que ele governou Judá por 55 anos. Mas depois disso chega ali o outro rei, já Josias, que precisava de estar ali. Então, depois da morte de Manassés, que afastou totalmente aquele povo do coração de Deus, aquele povo que já não ligava mais, não tinha mais temor a Deus, eles já sem saber mais o que mesmo fazia, mesmo sem saber que tinha uma esperança, que podia surgir algo ali, só surge aqui no meio desse povo um novo profeta, que começa a profetizar. Mas para a gente entender realmente um pouquinho de quem que é Sofonias, Sofonias era não um homem qualquer, ele era da linhagem real, ele não era uma pessoa qualquer. A gente vai voltar lá atrás, a gente vai ver que a 4ª geração dele, o rei Josias, que era seu tataravô, alguma coisa assim, ele era um homem justo, um homem que agradava o coração de Deus e que fazia a vontade de Deus. É aquele homem que imperava com temor a Deus, que fazia todas as vontades do Senhor, e Deus também era fiel, como foi com todos os outros reis, que era fiel a ele. E o rei Josias, desculpa gente, deixa eu pegar aqui porque eu confundo demais, eu tenho um grande problema com o nome, né? É melhor pegar a colinha aqui. Ezequias, né? Vamos lá. O rei Ezequias, que é essa geração, a 4ª geração lá já do profeta Sofonias, ele buscava sempre fazer a vontade do Senhor, sempre fazer. Mas existia também aquele povo do outro lado, aqueles exércitos fortes, valentes, que eram os assírios, que eles destruíam onde que eles chegavam, seus cavaleiros, suas tropas, eles chegavam assim e destruíam tudo, destruía. E ali o rei dos assírios, eles começaram a zombar do Deus de Israel, que esse Deus não faz nada, e eu já destruí tantos outros reis, tantos outros deuses, e agora vai ser esse aí, vai ser mais um. Começou a lançar tantas blasfêmias, tantas coisas contra o rei de Judá, e ofendendo o coração de Deus. E ali ele já fica assim sem saber o que vai fazer. Ele começa a ter medo no seu coração, porque era um exército forte, os assírios. Eles entravam para destruir, para acabar com tudo aquilo. E qual que era a solução? Era poder olhar para o alto e saber mesmo que aquele Deus que ele servia era um Deus verdadeiro. E ali o que ele faz? Ele junta com o profeta Isaías e começa ali a clamar, a pedir a Deus uma intervenção para aquele povo, os assírios que estavam zombando
zombando do Deus de Israel. E eles ali orando e pedindo a Deus. E ali prestes eles a invadir, já o Senhor já começa a abrir o coração daquele povo e falar: eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês, eu não vou deixar vocês. Eu estarei contigo. E eles acreditam naquilo naquela mesma noite. No acampamento dos assírios, eles ali preparando já para atacar Judá, atacar o povo judeu. Naquela mesma noite, no seu acampamento, o Senhor envia um anjo, somente um, que fere e mata 185 mil homens valentes de guerra. Somente um, meu irmão. Um anjo faz um estrago desse, através de uma oração de um homem que é temente a Deus, do homem que faz a vontade de Deus. E o rei Ezequias era desse jeito, era aquele homem que agradou a Deus. É aquele rei que fazia aquilo que Davi, seu pai, fazia lá atrás. E ele trouxe todo esse ensinamento para assim poder agradar o Deus vivo, o Deus de Israel. Mas continuando mais um pouquinho, passa o tempo, vem uma doença sobre o rei. E ali, essa doença era tão forte, que aí o profeta Isaías já vai de encontro ao rei e fala para ele, fala assim: olha, essa doença, ela vai te matar. Já comece a ajeitar a sua casa, comece já a colocar tudo em ordem, comece já a se organizar tudo, porque essa doença vai tirar a sua vida, Ezequias. Não tem mais jeito. E ele desesperado: como assim? O Senhor vai me deixar agora? E ele volta novamente, tem por mim ali o seu quarto de oração, e olha para o Senhor e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele faz ali uma oração de clamor, pedindo ao Senhor que tenha compaixão, que não tire a sua vida, que aquela doença se afaste. E antes de Isaías chegar na sua casa, ele já na estrada ainda, o Senhor o chama e fala com ele: volta e fala para Ezequias que eu escutei a sua oração. Fale para ele: eu escutei a sua oração. E ele volta lá e fala para ele: rei Ezequias, o Senhor escutou a sua oração, ele escuta o seu clamor, e ele te dá mais 15 anos de vida. E ali aquele homem que recebe a graça, e dentro de 3 dias você será curado. E dentro de 3 dias o rei Ezequias foi curado e foi liberto. Mas muitas das vezes a gente deixa o orgulho tomar conta do nosso coração. E foi isso que ele fez. Ele deixou o orgulho tomar conta do seu coração. E no caminho, o que ele faz? O rei envia sobre ele, da Babilônia, envia sobre ele lá alguns servos para levar presente para ele, porque ficou sabendo que ele estava doente. Envia uns presentes que eram alguns espiões. E chega lá o rei Josias, já aquela vaidade total, pega eles ali, porque trouxeram presente, cheio de vaidade, e começa a mostrar tudo que tinha no templo, as coisas sagradas, os tesouros, as pratas. Começa a mostrar tudo aquilo para aqueles espiões, e eles vão olhando tudo. E nisso o Senhor novamente volta a falar com Isaías. E Isaías volta e fala para ele: rei, você teve alguma visita? Alguém te visitou nesses dias? E eles: sim, vieram aqui trazer presente para mim. Mas o que eles fizeram aqui? Mostrei para eles tudo que a gente tinha, debaixo da terra, em cima da terra, prata, ouro, as coisas preciosas do templo, tudo. Você cometeu um erro muito grande. Eles voltarão e saquearão tudo. Eles vão levar tudo embora. Eles vão levar tudo embora. Ah, mas o Senhor me prometeu 15 anos de vida e de paz. E eu acredito nisso. E sim, ele teve. Mas depois disso, passou os 15 anos, ele morre. E o seu filho Manassés assume Judá, assume Jerusalém, o reinado ali, e foi um dos piores reis da história. Não existiu na história da Bíblia outro rei pior que seja ele.
que governou por 55 anos. Ele fez tudo que não podia fazer. Tudo aquilo que Davi construiu, ele destruiu. Colocava incenso a outros deuses dentro do templo. Levantavam estátuas, imagens para as pessoas adorar. Consagrava a vida, tantas coisas que ele fez. Ele cada vez foi afastando mais, e a mão do Senhor pesando sobre eles. A mão do Senhor caindo sobre eles. Cada vez se afundando mais e mais na lama. Um homem que fez tudo assim que não agradava o coração de Deus foi Manassés. E cada vez ficando pior, pior, pior. E eu fico pensando, como que um homem desse fica 55 anos no poder, gente? Imagina só, o PT, quantos anos que o PT ficou no poder? Alguém lembra? 12? 13 anos. Imagina o PT 55 anos no poder, o que ia virar o Brasil? 30 vezes pior do que a Venezuela. 30 vezes pior. Mas graças a Deus que a nossa nação tem um Deus que é o Senhor, e não deixou isso acontecer. E levanta outro homem para poder assumir o poder, e retira dali algo que, sem medo e sem dúvida nenhuma, eu falo assim com autoridade, partido do demônio, que prega tanta coisa que afasta as pessoas do coração de Deus. E me desculpe se aquilo que eu falo agride, mas muitas das vezes, por causa da nossa cegueira que existe no nosso coração, igual existe nesse tempo de política mesmo, tantos católicos mesmo, irmão de caminhada, que estavam brigando um com o outro por causa de política, e pior, defendendo ainda um partido que quase levou a nossa nação à falência. E vou ser sincero com vocês, não vai ser fácil para corrigir tudo isso não, porque Deus é muito cheio de misericórdia conosco, mas a natureza ela cobra todo aquele estrago. Mas Deus é também o Senhor, e Ele vai reconstruir a nossa nação brasileira, amém? E depois disso esse homem morre, e aí continua. Depois dele o seu filho vem, depois de Manassés vem Amon, outro também que desagradou o coração de Deus, que não fez nada com nada, e continua aquela tristeza, aquela manifestação diabólica, sempre afastando aquilo que o Senhor construiu. Mas depois disso sai um fruto, e dali chega Josias, porque no ele morrer, Amon ter morrido, Josias, que é seu filho, assume o trono com 8 anos de idade, gente. Imagina. Então se trata de uma pessoa com 8 anos de idade, e a gente já vê assim uma oportunidade de voltar lá atrás, de voltar em Davi, aquele menino moço ali, escolhido já, um pastorzinho. E ali, como ele é muito novo, 8 anos de idade, o rei Josias já assume o trono. Ele não tem condição de passar tantas coisas, tantas ordens, porque até então uma criança de 8 anos, o que vai entender de lei, de tantas coisas, de julgar, de fazer isso ou fazer aquilo? Então precisava de alguém que fosse ali da linhagem real, alguém que estava próximo, para poder ser conselheiro daquele povo. E ali aparece Sofonias. Sofonias começa a profetizar, Sofonias começa a ensinar os conselheiros do rei, aqueles que aconselhavam o rei, aquilo que eles deveriam de fazer. Sofonias começa a levar essas palavras diante do livro da lei, diante de tudo aquilo que o Senhor escreveu, e começa a falar todas as verdades diante deles. E ele crescendo, ele já vai crescendo com aquilo no seu coração, uma vontade de fazer a vontade do Senhor. E depois que o livro da lei aparece, que ele tem acesso àquilo, ele já faz uma coisa muito grande. Ele já começa a destruir tudo aquilo que era profano no templo, tudo aquilo que estava dentro de Jerusalém, tudo aquilo que estava ofendendo o coração de Deus. Ele manda quebrar, queimar tudo aquilo que afastava da presença do Senhor. Ele começa assim, realmente a agradar o coração de Deus, que na verdade, irmãos, é o que precisa de acontecer hoje na nossa nação brasileira. O nosso povo se perdeu,
o nosso povo se afastou com tantas coisas de pessoas que estão na frente e faz totalmente ao contrário. Infelizmente, aqueles que têm muito poder, às vezes usa isso para ofender o coração de Deus e vai trazendo a destruição sobre a nossa nação. Cada lugar que abre uma casa de prostituição, o coração de Deus se fere. Aí vai crescendo a idolatria. E a idolatria, irmão, que faz aqui não é dessas imagens que nós temos, igual aqui tem a Virgem Maria, não. É aquilo que os homens têm idolatrado e colocado no lugar de Deus. E tantas pessoas têm feito isso, até mesmo com coisas, com pessoas, com objetos, principalmente com dinheiro. Que o dinheiro hoje é tão uma desgraça mesmo, tão grande dentro do nosso povo, que até o povo da igreja está se perdendo por causa do dinheiro. Cada vez mais o povo vai se afastando mais por causa do dinheiro. A corrupção cada vez mais crescendo sobre a nossa nação. E como que vai corrigir isso? Deus colocando a mão. Sofonias faz isso, ele usa palavras duras, porque mesmo ele sendo de linhagem real, ele não tem um jeito macio para falar para aquelas pessoas, ele fala com palavras duras. Os oráculos, aquilo que ele profere contra aquele povo, é para eles acordar. E ele profetiza para quem? Para os religiosos, para os líderes, para aqueles que estão na frente, para o rei. É para isso que precisa. E muitas das vezes nós ouvimos a Deus, nós escutamos a palavra, mas nós não temos coragem de ter atitude. Nós vimos que a pessoa está fazendo tudo aquilo que não é e não agrada a Deus, mas mesmo assim a gente não tem coragem. A gente não tem coragem de assumir a palavra do Senhor e falar assim: irmão, chega, basta. Basta, meu irmão. E aquilo que é certo se torna errado e o errado se torna certo. Porque às vezes o normal vai chegando dentro da nossa casa e vai nos destruindo. E vai nos afastando de Deus. E muitos profetas já estão se levantando e falando que Jesus está voltando. E o povo está esfriando em vez de acordar. O povo está desanimando. O povo dentro da igreja está andando arrastando. O povo não sobe mais os montes para buscar uma experiência com o Senhor. E aqueles que sobem, os que ficam ainda criticam. Meu irmão, a apostasia ainda não chegou, mas a frieza espiritual já sim. Está tomando o coração do povo, esfriando o povo cada vez mais e mais, e as pessoas afastando de Deus. E agora é a hora da gente aproximar mais, porque nós estamos vivendo um tempo de graça. Mesmo sendo um tempo de desgraça, tantas coisas acontecendo, como aconteceu na cidade de Brumadinho. Nós não podemos falar que é graça aquilo que é uma desgraça. Tantas pessoas que foram mortas e ainda estão lá ainda, que talvez nunca vão encontrar, está lá debaixo daquelas lamas. E o outro dia eu passei na mesa, eu falei assim: eu quero ir lá, eu quero pisar naquela lama para poder sentir aquilo que aquele povo está vivendo. Gente, que tristeza, aquele cheiro de morte, aquela angústia naquele lugar, aquele barro fedendo, os bombeiros ali dando a vida para tentar resgatar aquilo que já não tem mais jeito. E eu fico pensando comigo: meu Deus, onde estão aqueles que te amam? Ou pelo menos diz te amar. Onde está? E saindo dali, já ao anoitecer, nós passamos numa vilazinha lá, Parque das Cachoeiras. Estava tendo uma reunião lá com o pessoal da Vale. O único assunto que se tratava é o tal do dinheiro. Eu quero tanto, eu quero tanto, eu quero tanto, e cada vez nós vamos tendo mais e mais. E eu quero ver aqui que nós vamos levar daqui. Uma discussão. E às vezes discutindo, pessoas com pessoas, causando discórdia, em vez de se unir o povo para aqueles que foram prejudicados realmente poder ter aquilo por direito, que a vida nunca mais vai ter. Gente, o povo cada vez tem se tornado mais ganancioso, tem se afastado das pessoas. Tantos vícios que nós temos nos afastado da presença de Deus.
Mas o Senhor nos chama a acordar. O Senhor tem enviado profeta, tem enviado pessoas para poder dizer: ei, acorda. Acorda, porque está chegando a hora. Eu vou voltar, mas eu quero te buscar, eu quero que você vá comigo. E às vezes nós cruzamos os braços e levamos a nossa vida de qualquer jeito, a gente não muda de vida. E é hora da gente acordar, meu irmão, porque esse livro mesmo, se for pegar tudo aqui, são somente 3 capítulos, mas nós vamos ficar aqui uns 3 finais de semana direto para falar dele, porque os oráculos proferidos são muito grandes e pesados. É coisa de assustar, de espantar mesmo o coração. Mas e aí? O que a gente faz? Meu irmão, quando abre uma casa de prostituição, talvez do lado da nossa casa, será que nós temos aceitado como algo normal? Ou a gente tem batido o joelho no chão e orado e pedido ao Deus que intervia? São as maldições, as coisas que vai entrando e vai nos afastando da presença de Deus. O nosso pecado, a corrupção, tantas coisas vai nos afastando. E Deus usa dos seus profetas para a gente acordar, para despertar aquilo que está dentro de nós dormindo. Talvez, meu irmão, hoje o Senhor te usa como resto, para que você saia desse encontro e traga outras pessoas para poder aproximar da presença dEle. Mas para isso precisamos de estar puro, porque também não adianta querer tirar o cisco do olho do irmão, se existe uma trava no meio. E às vezes é o que nós queremos fazer. É muito bom, irmão, quando a gente vai de encontro com o do outro e começa a falar para ele como que a vida dele está. Mas é ruim quando o outro vem nos exortar, chamar a nossa atenção. Mas o Senhor fala para nós nessa tarde: acorda, acorda, ora. Eu já estou dando sinais. Olha a Mariana, morreu 19, parece que foi pouco. E agora quantos que morreram? Quantas pessoas que perderam a vida? Jovens queimados ali do nada. Rio de Janeiro. O Senhor está nos chamando a atenção. Volta, volta que ainda dá tempo. Antes de o Senhor colocar a mão, Ele primeiro nos chama a voltar. E a mão do Senhor, meu irmão, antes que ela passe, da mesma forma que é uma mão misericordiosa, também é uma mão justa. E Ele está já colocando a mão sobre a nossa nação. E a gente precisa de acordar para isso e voltar o nosso coração ao Senhor. Ora, meu irmão, é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de fazer penitência. Entra nessa quaresma como você nunca entrou. Já começa a glorificar a Deus por você estar nesse encontro, por você estar aqui participando desse encontro, porque talvez o seu coração até chamou para aquele carnaval mundano. Graças a Deus nem esse desejo mais brota no meu. Eu não preciso mais. E a gente precisa de buscar isso, essa experiência dentro da casa do Senhor. E quando a gente faz isso, irmão, quando a gente bate o joelho no chão, Ele nos atende. E Ele atendeu a oração desse povo que clamava. No finalzinho aqui, uma promessa de salvação. Sofonias 3, versículo 14. Diz assim: salta gritos de alegria, filhas de Sião. Salta grito de júbilo, Israel. Alegra-te e jubila-te de todo o teu coração, filha de Jerusalém. Aqui já é uma promessa, meu irmão, porque aqui a Igreja Católica já traz uma introdução com a Virgem Maria. Essa filha de Sião, essa mulher é aquela que vem como todas, diferente de todas as outras, uma nova Eva, uma Eva transformada, uma Eva preparada para trazer o Filho de Deus, para trazer aquele que ia dar a vida por cada um de nós. Uma mulher que não era qualquer. Tem gente que ainda fala que Maria é uma mulher qualquer. Eu também acredito. Eu acredito que Maria pode ser, a partir do dia que uma mulher qualquer puder gerar um Filho de Deus, eu vou acreditar que Maria é uma mulher qualquer. Ela não é. Ela é separada, ela é escolhida. E mulheres, quantas das vezes vocês têm perdido o valor?
Quantas das vezes vocês não têm buscado referência em Maria? Tem gente que tem o costume de falar que a mulher foi a última coisa que Deus criou para ela não ficar dando palpite à sua criação. Será que é verdade? Não é? Mulher é palpiteira? Mulher dá palpite? Mulher fica falando? Não. Eu também acho que não. A mulher, na verdade, ela foi por último, porque onde a mulher chega a perfeição. A mulher veio para aperfeiçoar o homem. Ai de nós se não fosse as mulheres. Um aplauso para as mulheres. Ai de nós se não fosse. E a beleza da mulher, ela é tão encantadora que Deus fez vocês assim. Deus fez vocês assim. Tudo aquilo que vocês colocam fica lindo. Você pintou o cabelo, talvez é um cabelo ruim. Faz uma escova, faz uma coisa ou outra, transforma, fica bonito. Coloca um brinco, a mulher fica bonita. Passa um batom, a mulher fica bonita. Ela coloca um óculos, mesmo que é grandão, né, moça? Fica bonita. Tudo aquilo que a mulher coloca em si. As roupas da mulher, fica bonito aquelas roupas para ela. Agora, traz na nossa imagem um homem, coloca um brinco. Deus me livre. Quem tem brinco aí, gente, eu não estou atacando vocês não. Fala que a gente não fica bonito. A gente até tenta, mas não consegue. Passa batom. Misericórdia. Faz um relaxamento, até melhora o meu cabelo, eu já até fiz. Fica espetado assim, né? Mas não adianta. Coloca uma coisa aqui. Não, a mulher veio para isso. Por isso que essa beleza natural que a mulher tem, mas muitas das vezes joga fora. Começa a prostituir, começa a esbanjar aquilo que é sagrado. Maria fez diferente. Maria fez diferente. Maria escutou a voz do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E Maria, meu irmão, não é uma mulher qualquer. Maria é a porta. É a porta do avivamento. Maria é a porta do cenáculo, meu irmão. Aonde nós vamos encontrar o Espírito Santo através dela, através da sua intercessão. E quanto mais a gente aproxima de Maria, mais a gente aproxima do seu Filho Jesus. Porque a única coisa que Maria faz é nos apresentar Jesus. Porque se ela quisesse lugar, ela tinha feito isso antes. Mas ela somente seguia, ela somente caminhava, ela somente ensinava. Tanto é que na Bíblia a gente não vê tantas coisas falando de Maria, ou Maria falando alguma coisa. Não tem o Evangelho de Maria. Não tem, porque ela não precisa. Ela é aquela separada, ela é o rei. Deus foi lá e pegou Maria e fez aquilo. E eu falo para vocês, meu irmão, diante dessa cruz, quando Jesus foi pregar, e ali estava João e Maria nos pés dele, como já foi dito aqui, aqueles outros que foram embora com medo, medo da dor, medo de não ser capaz, medo de não resistir àquilo que Jesus ia passar, e medo também de ser mais um que ia para a cruz. Eles se afastaram, eles recuaram, e afastou da presença de Deus. Até mesmo Pedro se afastou um pouquinho, porque Pedro traiu 3 vezes, negou 3 vezes, diferença de Judas. E a única diferença que tem de Judas para Pedro é que Pedro negou e Judas traiu. Não tem diferença nenhuma. A diferença grande que tem nisso, sabe qual que é? É que Pedro, quando ele negou, ele correu para os braços da mãe. E Judas correu para o braço de Satanás, do egoísmo. Ele não deu uma oportunidade. Ah, meu irmão, se Judas tivesse arrependido, se Judas tivesse arrependido e tivesse esperado o 3º dia, meu irmão, eu tenho certeza para você que Jesus ia ressuscitar e ia visitar Judas primeiro, porque a misericórdia dele é muito grande. Mas ele não deixou. E Pedro ali desesperado, porque ele tinha negado, ele sai correndo para os braços da mãe. E ali eu creio por mim que Maria conduziu eles. Nós precisamos de recuar, nós precisamos de afastar. Vamos orar, vamos esperar, vamos acalmar. E o Pedro desesperado, não tem jeito mais, já fizeram aquilo com ele, imagina com nós.
Eles vão acabar com a gente. Calma, calma. Maria trazia. E ali eles orando. No cenáculo naquela noite, vem aquele poder do céu e começa a encorajar aquele povo que já tinha medo de não conseguir ser fiel. E depois dali ele sai cheio do Espírito Santo e começa a anunciar, e começa a pregar, e começa a curar, e começa a expulsar o demônio, e começa a fazer isso, aquilo outro. E é o que Deus quer fazer conosco. Meu irmão, nós somos o resto. Nós somos o resto que está sobrando. E se você crê, nesta tarde o Senhor vai te libertar. O Senhor vai te preparar, meu irmão. O Senhor vai te encher com o Espírito Santo. Porque é uma promessa que o Senhor nos deu. Eu vou para que depois venha o Paráclito, o Consolador, aquele que convencerá a vós de toda a verdade. E nós precisamos de ser convencidos nesta noite, nesta tarde, né? Acostumado com os grupos de oração. Nós precisamos de ser convencidos. E talvez nós ainda não fomos ainda. E eu pergunto a você, o que você trouxe aqui para o Senhor? Meu irmão, o que você trouxe aqui para o Senhor? Comece já trazendo no seu coração: Senhor, eu estou vivendo um tempo difícil. Eu estou pecando, eu estou afastando de Ti, eu não consigo libertar do pecado. Eu não consigo, Senhor, libertar dos vícios. Eu não consigo. E eu queria assim, já perguntar: não tenha vergonha não. Tem alguém aqui que sofre com um vício, que não consegue se libertar? Porque você não me mostrava isso, eu queria só confirmar. Pode levantar a mão. Você tem alguém que sofre com algum tipo de vício e não consegue se libertar? 1, 2, 3. Só 3. É muito pouca gente. Mas o Senhor me mostrava. Pouco mesmo. Vai ser pouco. Mas eu quero libertar. Eu quero libertar, filho, os meus filhos nessa tarde. Eu quero trazer uma libertação verdadeira, para que isso não volte a incomodar. Eu falei assim: Senhor, mas como? Eu preciso de lavar essas impurezas. Eu preciso de tirar, Senhor, mas como? Como o Senhor fará isso? Filho, somente faça o que eu estou te pedindo. Arruma um balde de água. Peça já aos sacerdotes, peça a ele para já abençoar. E lava, filho. Lava aqueles filhos que precisarem com esta água. E eu livrarei eles dessa maldição, disso que tem prendido, que tem amarrado, aquele vício que ele não consegue libertar. Eu quero libertar, porque eu tenho uma promessa para essa tarde. E assim eu derramarei o meu Espírito Santo sobre este lugar. Meu irmão, é uma promessa e eu creio. Eu só vim anunciar, e eu também quero receber aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Por isso, meu irmão, abra o seu coração. E eu falava, né, com o doido do Danilo. Conheci o Danilo já há um tempo atrás. Cheguei aqui em Jean assim, primeira vez, né, que eu vim aqui. Danilo estava preparando para vir para a comunidade. A gente vai embora e nessas estradas a gente encontra as montanhas de Minas e a gente não aguentou. E ali a gente sobe pedindo ao Senhor: Senhor, nos dá essa graça. Queremos sentir, Senhor, a Tua presença, o Teu agir. Age em nós, Senhor. Irmãos, volta a subir ao monte. Sobe nas montanhas. Vai ter intimidade com o Senhor. Não compare, não troque pelo Santíssimo que está na Eucaristia, não, porque não existe outro. Mas monte é lugar de experiência, é lugar de liberdade. E o Senhor nos escuta: sobe nas montanhas.